vê. Que time é esse, hein? Edu, fala sobre o time, Edu. Mudou muito. Olha, para vocês terem ideia, a defesa inteirinha reserva, né? O Palmeiras que não tem. Para a defesa, o Everton na seleção brasileira. Joga o Jailson. Na lateral direita, o Gabriel Menino também está na seleção brasileira. Inclusive, daqui a pouquinho vai dar a entrevista coletiva por lá. Joga o Marcos Rocha. E aí, no miolo de zaga, o Luan, que foi promovido recentemente a titular com a volta do Felipe Melo para o meio de campo, está com Covid-19, fica fora e aí joga o Kusevich, que foi recém-contratado. Saiu o nome dele há pouco tempo no vídeo, já vai para o jogo, ele fez a transição e vai para essa partida, é o chileno. E o Emerson Santos será o companheiro? Olha ele aí, lembra dele? Mas tem um detalhe, daqui a pouco nós vamos falar mais do Emerson Santos, mas o Emerson Santos joga ao lado dele, por quê? Porque o Palmeiras não tem o Gustavo Gomes na seleção paraguaia. A lateral esquerda é o grande problema hoje. Não pelo Gustavo Scarpa jogar improvisado, é porque retrata um pouco nesse momento do Palmeiras. Não tem o Matias Vinha na seleção uruguaia e o reserva imediato com as negociações de Vitor Luiz e também Diogo Barbosa, o Palmeiras não tem o Lucas Esteves, que está na transição, né, depois de se recuperar de uma contusão. E aí no meio de campo, sem o Felipe Melo, que passou por cirurgia, o Danilo joga. E podemos falar também do Patrick de Paula como terceira opção para o meio. Zé Rafael e Rafael Veiga fechando o meio de campo. E lá no ataque, Rony, Gabriel Veron, porque o Wesley passou por uma operação. E o Luiz Adriano fora, porque tem dores na coxa esquerda, joga o William. Que time é esse, hein, Nicola? Totalmente modificado. É um Palmeiras com muitos desfalques. 8 jogadores numa lista enorme de problemas de um Palmeiras que serve seleções e tem jogadores contundidos que passaram por cirurgias também. Passa a bola para o professor. Professor, o quanto esses desfalques tiram o favoritismo do Palmeiras, professor? Diminui bastante. Diminui também pela qualidade do adversário, né, Nicola? Não é um adversário qualquer, é um adversário certinho, adversário fazendo um bom brasileiro, boa Copa do Brasil. Me chamou a atenção, primeiro, esse time eu acho que ele vai melhorando conforme você vai avançando, né? A defesa assusta, o meio já está um pouquinho melhor, lá na frente dá para confiar. E me chamou a atenção no discurso do Edu, uma frase que eu pensava em não ouvir esse ano. Patrick de Paula, terceira opção. Que Isso. coisa, não? Um jogo como hoje, interessante. Você considera Patrick de Paula, terceira opção. O que esse menino está fazendo fora do campo, Edu? De tão grave assim? É algo que aí cabe até a análise da diretoria, né, sobre o comportamento dele. Eu vou falar do que a gente apura, né, do garoto no CT. É um garoto que tem se procurado ainda, né, está se esforçando, está buscando seu lugar, mas se a gente for olhar que há 3 meses ele batia um pênalti na final do Campeonato Paulista, mostrando personalidade. Quando o Vanderlei Luxemburgo fecha a roda e diz quais são os quem que se sente à vontade, ele é o primeiro a dizer, eu quero bater, quero o seu último. E aí que foi o maior acerto do Vanderlei na passagem pelo Palmeiras. Exato. Aquele foi o grande acerto dele. E é um Patrick, né, Nicola e Rodrigo, que vem carregando também o gol da semifinal. Ganha da Ponte Preta, o gol é dele. Então, ele vem avançando. Eu acho que tem um ponto que mudou um pouquinho a chave. Aquele time, aquela possibilidade dele até se transferir para o futebol português, o Nicola informou isso, e não deu certo. E aí, a partir daquele instante, eu acho que mexeu um pouquinho com a cabeça do Patrick. Mas vamos lembrar que o Patrick saiu da Taça das Favelas, é um menino vencedor porque chegou ao time profissional, disputou seu primeiro campeonato, foi campeão e agora virou opção. Mas eu acho que se eu fosse o Patrick, e quem está lá também ao lado dele, é o momento de tentar não ouvir muita gente, se fechar, fazer uma autoavaliação e dizer o seguinte, cara, o que eu preciso fazer para virar titular? Porque hoje o time tem 8 desfalques, não tem o Felipe Melo no meio, e o Danilo é um ótimo jogador, excelente jogador, mas o Danilo passou por ele. Então hoje o Danilo está na frente dele nessa busca. Então é tentar entender o que eu preciso fazer de melhor. O Rodrigo, já vou até te colocar nessa discussão também. Deixa eu só dar uma informação para completar em cima do que o Edu falou, né? O Palmeiras constatou que, de fato, o Patrick se deslumbrou com a possibilidade de ir para a Europa e não ir, e acabou se deslumbrando também com o fato de, do dia para a noite, ou da noite para o dia, ter se transformado num protagonista, num cara que ganha muito mais e tudo mais. Alguns jogadores do Palmeiras perceberam também uma mudança no comportamento do Patrick no treino, dia a dia de treino e jogos. A minha pergunta para você, Rodrigo, esse castigo prolongado no banco de reservas
é o ideal? Ou talvez fosse o caso de deixar o cara por 1 ou 2 jogos e ir devolvendo ele aos campos? Porque assim, nas últimas partidas, ele joga contra o Atlético Goianiense como titular, era uma partida em que havia uma série de desfalques, o Danilo estava servindo a seleção sub-20, e em todos os outros jogos ele vai para o banco e nem sai do banco, não joga nem os 5 minutos finais. Como é que você vê essa história, Rodrigo? Eu não sei exatamente o que está acontecendo com ele na parte pessoal, mas eu acho que ele não pode ser excluído. Ninguém pode desistir. O Muricy fala muito, não desisto de jogador, não desisto de jogador. Bom, né? Não pode fazer. Jogador bom. Muita gente começou a brincar com o apelido de Pog Paula, né? Patrick Pog Paula. Ele apintou muito bem, volantão, box to box, faz gol, decisivo, estiloso, tal. E talvez, de fato, ele tenha se deslumbrado. Nesse sentido, eu vou fazer uma comparação com outro jogador que está na Europa e que teve um cenário um pouco similar. O Casemiro. Casemiro do Real Madrid, da seleção brasileira. Hoje ninguém discute o Casemiro na seleção e no Real Madrid. Quando ele estava na base do São Paulo e chegou ao time profissional, as pessoas chamavam ele como a grande revelação dos últimos tempos do São Paulo. Todo mundo de olho nele, já no mercado internacional. O agente dele, na época, ameaçou processar o São Paulo para tentar tirar ele na marra do São Paulo, que nem aconteceu com o Oscar. E aí o Casemiro, que talvez se deslumbrou um pouco, descuidou um pouco do físico, o Casemiro acabou sendo escanteado no São Paulo. Quase as pessoas não lembram como o Casemiro Isso mesmo, São Paulo. foi isso mesmo. Ótimo exemplo. Um cara que é tão talentoso, Verdade. Um volante espetacular, que virou titular, multicampeão no Real Madrid da seleção. Como é que esse cara não foi devidamente para o São Paulo? Porque talvez mal orientado por agentes em algum período, se deslumbrou, descuidou da parte física, e o São Paulo acabou liberando ele. Ele foi para o Real Madrid Castilha e depois da carreira na Europa a gente sabe o que aconteceu. Acho que o Palmeiras, se quiser ainda aproveitar um Patrick de Paula em altíssimo nível, tem que trabalhar para recuperá-lo da melhor forma possível. Não deixá-lo às traças, porque aí é uma bola de neve. Ele daqui a pouco vai querer sair, vai brigar, e é um tipo de jogador tão talentoso que a gente sabe. Vai para a Europa, daqui a pouco vai virar um Casemiro. Vai ser um jogador de altíssimo nível e o Palmeiras não aproveitou totalmente. Porque bola ele tem, né? Bola ele tem, né, meus amigos? Bola ele tem. Na bola, ele já mostrou que ele tem condições de jogar. E aí, tem bola e ele surge com essa coisa da humildade. O Vanderlei falava, tá jogando aqui como se tivesse jogado na várzea. Ele tem essa história dessa origem. Então, é mais surpreendente ainda e tem mais o que resgatar nesse sentido, né? Agora, a gente falou de desfalque do Palmeiras, o Ceará também tem desfalques importantes, principalmente na frente. Então, isso também pode equilibrar um pouco mais as coisas, pelo menos no confronto geral, né? O maior deles é o Vina, né, professor? O maior deles é o Vina. O Vina é outro Ceará, né? Que é o artilheiro, é o rei das assistências, o Brock também é desfalque. E depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso. Só para finalizar, em cima do gancho que o Rodrigo trouxe, boa comparação. É assim, né? O jogador passa por um processo de amadurecimento, mas o clube também precisa entender que é o clube que precisa mostrar os caminhos, e talvez só o castigo não seja o caminho ideal. Pessoal, queria colocar em discussão agora uma declaração que o Luxemburgo deu ontem, assegurando categoricamente que se surpreendeu com a demissão. A gente vai até mostrar uma tela para vocês, com as aspas, com a declaração do Lucha. Eles, dirigentes, podem responder, porque eu não consigo responder. Eu não percebia isso em momento algum. Da minha carreira toda, foi a demissão que mais me surpreendeu. Surpresa junto com decepção. Eu quero começar com o Edu, foi em entrevista ao Sport TV, tá? Só para dar o crédito. O Edu, você que acompanha o dia, você não tá lá no dia a dia porque os treinos estão fechados. Mas o Lucha, com 30, 40, 50, 70 anos de futebol, ele tinha motivos para se surpreender com a demissão? Os bastidores, os movimentos todos não indicavam que ele corria risco, Edu? Então, é interessante. Eu fiquei aqui pensando, me colocando no lugar dele com o cenário que a gente via lá. Eu acho que o Vanderlei foi... se o Vanderlei, até usando a experiência que ele citou na entrevista dele, você experiente, você começa a entender que, o momento, o cenário está assim, está daquele jeito, eu preciso mudar aqui. O Palmeiras não evoluía no campo. Isso era um fato e na reta final do trabalho do Vanderlei isso ficou muito forte, né? Porque o Palmeiras não evoluía no campo, mas tinha longa invencibilidade que ainda o defensor do Vanderlei podia botar debaixo do braço e falar, tem aqui uma invencibilidade. Só que quando ela foi embora, ficou buscando muita evolução. Acho que o Vanderlei acabou se perdendo muito também nas suas
entrevistas, nas suas falas, para os jornalistas, dizendo primeiro que precisava ver se tinha o time para jogar ofensivo, que estava fazendo processo de reconstrução, mas aí eu vou colocar talvez onde esteja a surpresa do Vanderlei. O Vanderlei, internamente, recebia o seguinte feedback do chefe dele, né, o Maurício Gagliotti e de outros diretores. Não, Vanderlei, você está liderando um processo importante para o Palmeiras, a reconstrução. Pode jogar, nós não vamos ouvir a imprensa, não vamos ouvir a torcida, joga, põe os meninos, você vai fazer a reconstrução do Palmeiras. E não tem. Aí ele ganha o título paulista, e aí esportivamente, porque era a cobrança maior do tipo, olha, precisamos acabar com esse longo jejum, ele entendeu que, opa, estou seguindo bem meu caminho. Só que teve muito isso, sabe? Quando o Maurício procura para falar, de fato, a saída dele, a comunicar a saída, Nicola, professor, Rodrigo e você que está acompanhando em casa, por que eu acho que pega de surpresa? Porque até então ele era blindado, ele seguia prestigiado, já que esse termo fica muito em moda quando a gente fala de mudança do comando técnico, pelos diretores. Então, internamente, faltou, eu acho, também uma conversa do tipo, porque, Nicola, eu não vou esquecer, não. Teve diretor me passando o seguinte, a seguinte informação, o jogador também precisa se mexer. A responsabilidade do time não evoluir também é dos jogadores. Eles queriam transferir também para os jogadores. E, obviamente, que o treinador se vê envolvido nesse cenário. E, assim, eu acho que talvez esteja aí essa fala do Vanderlei sobre a surpresa, entendeu? Mas, Edu, com tanto tempo de estrada, com tanta contestação... Vivo sempre aparece. Olha ele aí, voltou. Quanto tempo? Foi almoçar. Você foi sempre aqui, Bruno. Lamentável o que aconteceu nesse programa. Eu fui almoçar, pessoal. Desculpa, eu fui almoçar. Eu não resisti, eu tava com fome. Eu fui almoçar, mas eu tava assistindo vocês. Eu fui almoçar, mas eu estava assistindo vocês, achei ótima a discussão do Neneca, goleiro de Copa, goleiro de Campeonato Brasileiro. Isso que o Vanderlei falou também, aí achei bastante interessante. O almoço estava uma delícia. Assistindo vocês, eu não imaginava que o programa fosse tão bom. Às vezes a gente fica aqui no ar fazendo o programa, tal, mas assistindo ao programa, eu achei muito bom. Pode continuar aí que eu vou ficar aqui. Tem um apresentador, é melhor ainda. E sabe o que ele falou agora pra gente? Apresentador de Copa só. Apresentador de Copa, apresentador de campeonato. Ele só quer Rodrigo, recebi aqui no celular o Bruno. Dá uma segurada aí que tá chegando a sobremesa. Aí eu acho lamentável a gente ter que chegar num programa, sabe, sério como esse, que prega pelo... Também não fala assim, porque eu deixei de comer a sobremesa só para voltar aqui com vocês. Deixei de comer a sobremesa. Vou deixar para depois. Mas vocês estavam na história aí do Guto, é isso? Não, da surpresa do Vanderlei. Vanderlei surpreso, porque foi... de ser surpreendido, é verdade. Falando que fez questionamento justamente para passar o cenário. Ele foi o último a perceber, né? Acho que mais uma razão para... Mas não dá, Não, tem momentos na vida da gente Essa que não é que a gente não percebe, é que a gente não quer perceber. A gente mente para si. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Vanderlei. Porque ele estava onde? Estava num buraco lá na caverna, que não via nada, não via rede social, não encontrava torcedor na rua, não ouvia gente falando aqui, não via a repercussão das coletivas. Você perde pro Curitiba em casa, professor. Lembra o Curitiba brigando no campeonato horroroso? Ele sabia que corria risco, né? Isso aí. O que mais me chamou a atenção nessa entrevista, Só mostra como ele está fora do ar. Você, é que ele deu uma cornetada na diretoria. Eu até entendi que foi mais especificamente para o Anderson Barros, que era o homem das contratações, porque ele, em determinado momento da entrevista, deixa claro que vários dos pedidos que ele fez não foram atendidos, que ele esperava mais do Palmeiras, que ele vai para o Palmeiras entendendo a nova filosofia de um clube que não tem mais tanta capacidade financeira, mas ele alega que o Palmeiras não atendeu nos pedidos de reforços. Ele pediu um lateral direito, ele pediu um camisa 10, e esses caras acabaram não chegando. Agora é o seguinte, outro ponto chamou a atenção na entrevista, quando ele fala que foi procurado por alguns clubes da Série A do Brasileiro. Vamos ver o que ele disse. Olha só, alguns clubes me procuraram, mas até o final do ano não vou fazer nada, vou ficar sossegado. 3 ou 4 clubes, vou repetir, 3 ou 4 clubes me procuraram, 3 clubes da Série A. Já que ele falou em 3 clubes, hoje não resta 1, mas restam 3. Vamos lá. Bom, enfim, também
técnico. Pode ser. Pode ser. Ó, tem o Cláudio Portela, nosso repórter, apurou aqui que o Botafogo fez consulta, tá? Aí. O Botafogo fez sim Então, uma consulta a gente já acertou. salarial. Então, Botafogo não. Vocês acham que o Vasco antes do Sapinto tentou? Até pela última passagem boa dele pelo Vasco. Uma campanha aceitável, o famoso 4-4 com o Flamengo e tal. Sei lá. Foi aceitável ou foi boa, Rodrigo? Eu achei que foi boa, cara, a passagem do Lucha lá. Aceitável. Foi o melhor trabalho dele em bastante tempo. Eu Mas foi o concordo. suficiente para levá-lo ao Palmeiras, né? Deu Eu achei uma bom o trabalho recuperada dele. na imagem dele. E com um elenco não tão bom, né? Eu acho que muito parecido com o cenário de hoje, né? Seria o que ele receberia, né? São 3 clubes plausíveis de terem procurado mas- o Vanderlei.